Sabe aquela sensação de estar seguindo uma dieta, tentando comer menos, mas seu corpo parece gritar pedindo comida o tempo todo? Aquela vontade louca de comer tudo que vê pela frente, mesmo sabendo que acabou de comer há pouco tempo? E o pior de tudo é quando você cede, come demais e depois vem aquela culpa terrível que aperta o peito e faz você se sentir fraco, sem força de vontade. Pois saiba que isso não é falta de força de vontade da sua parte. Não é porque você é fraco ou porque não tem disciplina suficiente. Na verdade, o que está acontecendo com você tem uma explicação científica muito simples. E melhor ainda, tem uma solução natural e poderosa que pode mudar completamente a sua relação com a comida. Hoje eu vou compartilhar com você um segredo que pode transformar suas refeições, controlar seu apetite de forma natural e fazer você finalmente se sentir no comando do seu próprio corpo. E o melhor de tudo é que você vai precisar de apenas alguns minutos antes do almoço e de ingredientes que provavelmente já tem na sua cozinha neste exato momento. Antes de revelar qual é essa bebida milagrosa, eu preciso que você entenda o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo quando aquela fome descontrolada bate. Você já percebeu que existem dois tipos de fome? Existe aquela fome verdadeira, que é quando seu corpo realmente precisa de energia e nutrientes. E existe aquela fome falsa, aquela vontade de comer que não tem nada a ver com necessidade física, mas sim com ansiedade, tédio, emoções ou simplesmente porque você viu alguém comendo algo gostoso. O grande problema é que nosso cérebro muitas vezes não consegue diferenciar esses dois tipos de fome, principalmente quando estamos estressados, ansiosos ou quando passamos muito tempo sem comer nada e depois queremos devorar tudo pela frente. Quando você fica muito tempo em jejum ou quando come alimentos errados, seu nível de açúcar no sangue fica completamente desregulado, fazendo picos e quedas bruscas que enganam seu cérebro e fazem você sentir uma fome desesperada mesmo quando seu corpo não precisa de mais comida. A bebida que eu vou ensinar hoje trabalha de uma forma incrível no seu organismo, porque ela age em 3 frentes poderosas ao mesmo tempo. Primeiro, ela ajuda a estabilizar o açúcar no seu sangue, evitando aquelas quedas bruscas que causam a fome desesperada. Segundo, ela aumenta a sensação de saciedade, fazendo seu estômago e seu cérebro entenderem que você está satisfeito com menos comida. E terceiro, ela ativa hormônios específicos no seu corpo que controlam o apetite de forma natural, sem precisar de remédios ou produtos químicos. Imagine poder sentar à mesa do almoço sem aquela ansiedade de querer comer tudo rapidamente, sem aquela sensação de vazio no estômago mesmo depois de comer, sem aquela vontade incontrolável de repetir o prato 3 ou 4 vezes. Isso é possível quando você entende como funciona o mecanismo da fome no seu corpo e usa os ingredientes certos para trabalhar a favor da sua saúde, não contra ela. Agora vamos ao que realmente interessa. A bebida que você precisa tomar antes do almoço é feita com água morna, vinagre de maçã, limão e uma pitada de canela. Parece simples demais para funcionar, não é? Mas cada um desses ingredientes tem um poder científico comprovado, e quando combinados da forma certa, eles criam uma sinergia perfeita que vai revolucionar a maneira como seu corpo lida com a comida. Vou explicar em detalhes como preparar e por que cada ingrediente é fundamental nessa mistura. Pegue um copo de água morna, cerca de 250 mililitros, que é mais ou menos um copo americano cheio. A água precisa estar morna, não quente nem gelada, porque a temperatura morna ajuda na absorção dos nutrientes e não causa choque no seu estômago vazio. Adicione uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico, daqueles que ainda tem a mãe do vinagre, aquela parte turva no fundo da garrafa que muita gente acha que é sujeira, mas na verdade é onde estão as bactérias benéficas e as enzimas vivas mais poderosas. O vinagre de maçã é um dos alimentos mais estudados pela ciência quando o assunto é controle de apetite e regulação do açúcar no sangue. Pesquisas mostram que o ácido acético presente no vinagre diminui a velocidade com que o açúcar dos alimentos entra na sua corrente sanguínea, evitando aqueles picos de glicose que causam a fome descontrolada logo depois. Além disso, o vinagre aumenta a sensação de saciedade porque ele retarda o esvaziamento do estômago,
fazendo você se sentir satisfeito por muito mais tempo com a mesma quantidade de comida. Estudos comprovam que pessoas que tomam vinagre de maçã antes das refeições comem até 25% menos calorias durante o dia, sem nem perceber, simplesmente porque o corpo para de enviar aqueles sinais desesperados de fome. E não é só isso. O vinagre também melhora a sensibilidade à insulina, que é o hormônio responsável por levar o açúcar do sangue para dentro das células, o que significa que seu corpo vai usar melhor a energia dos alimentos em vez de armazenar tudo como gordura. Depois de adicionar o vinagre, esprema meio limão fresco no copo. O limão é uma fruta extraordinária que muitas pessoas subestimam. Ele é rico em vitamina C, que fortalece seu sistema imunológico, mas também contém fibras solúveis na polpa e na casca, que ajudam a controlar o apetite de forma natural. A pectina, que é um tipo especial de fibra presente no limão, forma uma espécie de gel no estômago que aumenta a sensação de plenitude e retarda a digestão, fazendo você se sentir satisfeito por mais tempo. Além disso, o limão estimula a produção de bile no fígado, o que melhora a digestão das gorduras e ajuda seu corpo a absorver melhor os nutrientes dos alimentos. Muita gente tem medo de tomar limão em jejum, achando que vai fazer mal para o estômago. Mas a verdade é que, quando combinado com água morna e os outros ingredientes, o limão tem um efeito alcalinizante no corpo e ajuda a equilibrar o pH do sistema digestivo, reduzindo a acidez e melhorando a saúde intestinal como um todo. Por último, adicione uma pitada generosa de canela em pó, cerca de meia colher de chá. A canela é uma especiaria mágica que tem sido usada há milhares de anos na medicina tradicional de várias culturas ao redor do mundo. E hoje, a ciência moderna finalmente está comprovando tudo o que nossos ancestrais já sabiam. A canela tem compostos bioativos que melhoram drasticamente a sensibilidade à insulina, ajudando seu corpo a processar o açúcar de forma muito mais eficiente. Isso significa menos picos de glicose no sangue, menos quedas bruscas que causam fome descontrolada e menos vontade de comer doces o tempo todo. Estudos mostram que apenas meia colher de chá de canela por dia pode reduzir os níveis de açúcar no sangue em até 29% em pessoas com resistência à insulina. Além disso, a canela retarda o esvaziamento do estômago, o que aumenta a saciedade e reduz a quantidade de comida que você precisa para se sentir satisfeito. E tem mais. A canela tem propriedades anti-inflamatórias poderosas que reduzem a inflamação crônica no corpo, que é um dos principais fatores que causam ganho de peso e dificuldade para emagrecer. Misture tudo muito bem e beba essa preparação cerca de 15 a 20 minutos antes do almoço. Esse tempo é importante porque permite que os ingredientes comecem a trabalhar no seu sistema digestivo antes da comida chegar, preparando seu estômago e seu metabolismo para receber os alimentos da melhor forma possível. Você vai perceber uma diferença imediata já na primeira vez que experimentar. Quando sentar para almoçar, vai notar que a ansiedade diminuiu, que consegue mastigar com mais calma, que se sente satisfeito com porções menores e que aquela vontade louca de repetir o prato simplesmente desapareceu. Mas os benefícios vão muito além do controle do apetite imediato. Com o passar dos dias e das semanas usando essa estratégia, seu corpo vai começar a regular melhor todos os hormônios relacionados à fome e à saciedade, como a leptina e a grelina, fazendo com que você naturalmente tenha menos fome ao longo do dia todo e pare de pensar em comida o tempo inteiro. Agora que você já conhece a receita base e entende como ela funciona no seu corpo, eu quero compartilhar algumas variações e dicas extras que vão potencializar ainda mais os resultados e tornar essa prática parte natural da sua rotina sem nenhum esforço. Muitas pessoas me perguntam se podem adicionar outros ingredientes ou se podem fazer essa bebida em maior quantidade e guardar na geladeira para a semana toda. A resposta é que o ideal é sempre preparar na hora, porque alguns dos compostos ativos, principalmente os do limão e do vinagre, perdem potência quando ficam expostos ao ar e à luz por muito tempo. Mas eu entendo que a vida moderna é corrida e nem sempre temos tempo de preparar tudo na hora. Então vou te ensinar uma alternativa prática. Você pode preparar uma versão concentrada com o vinagre,
o suco de vários limões e a canela em um pote de vidro escuro com tampa, guardar na geladeira e, na hora de tomar, basta adicionar 1 ou 2 colheres dessa mistura em um copo de água morna. Isso vai facilitar muito sua rotina e garantir que você não pule essa etapa fundamental nos dias mais corridos. Uma variação deliciosa que muitas pessoas adoram é adicionar uma pitada bem pequena de gengibre ralado fresco ou em pó, junto com a canela. O gengibre é outro superalimento incrível para controle de apetite, porque ele acelera o metabolismo, aumenta a termogênese, que é a produção de calor pelo corpo, e isso faz você queimar mais calorias naturalmente ao longo do dia. Além disso, o gengibre tem propriedades que reduzem a inflamação no trato digestivo, melhoram a digestão e diminuem a sensação de inchaço depois das refeições. Só tome cuidado para não exagerar na quantidade, porque o gengibre tem um sabor bem marcante, e se você colocar demais, pode ficar forte demais e até causar um leve desconforto no estômago de quem não está acostumado. Comece com uma quantidade bem pequena, do tamanho de uma ervilha de gengibre fresco ralado, e vá aumentando aos poucos conforme seu corpo se acostuma. Outra dica poderosa que faz toda a diferença é prestar atenção na qualidade dos ingredientes que você está usando. O vinagre de maçã precisa ser orgânico e não pasteurizado, daqueles que têm a mãe do vinagre visível no fundo da garrafa. Esses vinagres baratos de supermercado que são completamente transparentes e filtrados não têm o mesmo poder porque perderam as enzimas vivas e as bactérias benéficas durante o processo industrial. Quanto ao limão, sempre dê preferência para os orgânicos e use limões frescos. Nunca aqueles sucos de limão prontos que vêm em garrafinhas, porque eles têm conservantes e perderam a maioria dos nutrientes. A canela também merece atenção especial. Existem 2 tipos principais de canela no mercado, a cássia e a ceilão. A canela cássia é a mais comum e barata, aquela que você encontra em qualquer mercado, mas ela contém um composto chamado cumarina em quantidades mais altas, e o consumo excessivo de cumarina pode ser prejudicial ao fígado no longo prazo. Já a canela ceilão, também conhecida como canela verdadeira, tem níveis muito baixos de cumarina e é considerada mais segura para consumo diário. Se você conseguir encontrar canela ceilão, prefira ela. Mas se só tiver acesso à cássia, não tem problema. Só use com moderação e não exagere na quantidade. Tem gente que não gosta do sabor ácido do vinagre e do limão juntos e me pergunta se pode adoçar a bebida com mel ou açúcar. A resposta é que o ideal é não adoçar, porque qualquer tipo de açúcar, mesmo o mel natural, vai causar um pico de insulina que é exatamente o que queremos evitar antes da refeição. Mas eu entendo que no começo pode ser difícil se acostumar com o sabor. Então, uma alternativa é usar uma gotinha bem pequena de estévia pura, que é um adoçante natural extraído de uma planta e não causa pico de insulina. Só tome cuidado porque muitos produtos vendidos como estévia, na verdade são misturas com outros adoçantes artificiais. Então leia sempre o rótulo. Com o tempo, seu paladar vai se acostumando e você vai perceber que a bebida sem adoçar nem é tão ruim assim, e você pode até começar a gostar do sabor ácido refrescante. Outra pergunta muito comum é se essa bebida funciona para quem tem problemas de estômago como gastrite ou refluxo. A resposta depende de cada pessoa e do nível de sensibilidade do seu estômago. Para algumas pessoas, o vinagre e o limão podem irritar a mucosa gástrica se ela já estiver inflamada. Mas para outras pessoas, essa bebida pode justamente ajudar a equilibrar o pH do estômago e reduzir os sintomas. O segredo é começar com quantidades bem pequenas e ir aumentando aos poucos conforme seu corpo responde. Se você sente qualquer desconforto, ardência ou dor no estômago depois de tomar, significa que seu corpo ainda não está pronto para essa estratégia, e talvez seja melhor focar primeiro em curar a inflamação do estômago com outros métodos antes de introduzir o vinagre e o limão. Uma alternativa mais suave para quem tem estômago muito sensível é fazer apenas com água morna e canela no começo, e depois de algumas semanas, quando o estômago já estiver mais saudável, adicionar o vinagre e o limão aos poucos. Agora eu quero falar sobre um aspecto muito importante que a maioria das pessoas ignora quando está tentando controlar o apetite.
Não adianta nada tomar essa bebida milagrosa antes do almoço se você continua comendo alimentos que desregulam completamente seu açúcar no sangue e seus hormônios da fome. Os piores vilões do apetite descontrolado são os carboidratos refinados e o açúcar. Pão branco, massas, arroz branco, doces, refrigerantes, sucos industrializados, tudo isso causa picos enormes de glicose no sangue, seguidos de quedas bruscas que fazem você sentir uma fome desesperada poucas horas depois de comer. Se você realmente quer ter controle sobre seu apetite, precisa substituir esses alimentos por versões integrais e naturais. Troque o pão branco por pão integral de verdade, daqueles que têm grãos visíveis e que são mais densos e pesados. Troque o arroz branco por arroz integral, quinoa ou batata doce. Troque os doces e refrigerantes por frutas frescas e água. Essas mudanças simples vão fazer uma diferença absurda na sua fome ao longo do dia, porque os carboidratos complexos são digeridos lentamente e mantêm seu açúcar no sangue estável por muito mais tempo. Além da qualidade dos carboidratos, a quantidade e a combinação dos alimentos também fazem toda a diferença. Nunca coma carboidratos sozinhos. Sempre combine com proteínas e gorduras boas, porque isso retarda ainda mais a absorção do açúcar e aumenta muito a saciedade. Por exemplo, se você vai comer uma fatia de pão integral, coma junto com ovo mexido e abacate. Se vai comer arroz integral, coma junto com frango grelhado e salada temperada com azeite. Essa combinação de macronutrientes faz seu corpo trabalhar muito melhor, e você vai perceber que consegue ficar muito mais tempo sem sentir fome entre as refeições. Outra dica de ouro é aumentar muito a quantidade de fibras na sua alimentação. As fibras são o segredo mais subestimado para controle de apetite, porque elas enchem o estômago, retardam a digestão e alimentam as bactérias boas do intestino que produzem hormônios de saciedade. Inclua muitos vegetais folhosos, legumes, frutas com casca, sementes e grãos integrais em todas as suas refeições. E já que estamos falando de alimentação e de como transformar sua relação com a comida, eu quero fazer um convite muito especial para você que chegou até aqui e está realmente comprometido com sua saúde. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está sentindo que finalmente encontrou informações de verdade que podem mudar sua vida, eu quero te pedir uma coisa. Não deixe esse canal se perder no meio de tanta informação que você consome todo dia. Se inscreve aqui agora, ativa o sininho, porque eu trago conteúdos assim toda semana, sempre com muito carinho, sempre pensando em como posso realmente te ajudar a ter mais saúde, mais energia e mais qualidade de vida. E sabe o que me deixa mais feliz? É ler os comentários de vocês contando as transformações que estão vivendo, as vitórias que estão conquistando. Então vai lá nos comentários agora e me conta. Você já tentou controlar o apetite antes? O que funcionou? O que não funcionou? Você vai experimentar essa bebida? Eu leio todos os comentários e adoro conversar com vocês, porque a gente não é só um canal, a gente é uma comunidade de pessoas que acreditam que saúde verdadeira vem de escolhas simples e naturais. Vamos juntos nessa jornada? Agora vamos mergulhar ainda mais fundo. E eu vou revelar mais segredos e estratégias práticas que vão te ajudar não só a controlar o apetite no almoço, mas a transformar completamente sua relação com a comida e sua saúde em todos os momentos do dia. Uma coisa que eu percebo que muitas pessoas fazem errado é focar apenas no que comer e esquecer completamente de como comer. A forma como você come é tão importante quanto o que você coloca no prato. Quando você come muito rápido, engolindo a comida sem mastigar direito, seu cérebro não tem tempo suficiente para receber os sinais de saciedade que seu estômago está enviando. Esses sinais levam cerca de 20 minutos para chegar ao cérebro. Então, se você devora toda a sua refeição em 5 minutos, você vai comer muito mais do que precisa, antes de perceber que já está satisfeito. A solução é simples, mas exige consciência e prática. Coma devagar. Mastigue cada garfada pelo menos 20 a 30 vezes. Coloque o garfo no prato entre as garfadas. Preste atenção nos sabores e texturas dos alimentos. Essa prática, chamada de alimentação consciente,
É uma das ferramentas mais poderosas para controle de apetite e já foi comprovada por centenas de estudos científicos. Outra estratégia incrível que potencializa muito o efeito da bebida que você aprendeu é começar o almoço sempre com uma salada verde grande e bem temperada. Os vegetais folhosos são extremamente pobres em calorias, mas ricos em fibras e água, o que significa que eles ocupam muito espaço no estômago sem adicionar quase nenhuma caloria. Quando você come a salada primeiro, antes do prato principal, você já enche uma boa parte do estômago com alimentos nutritivos e de baixa densidade calórica, sobrando menos espaço para os alimentos mais calóricos que vêm depois. Estudos mostram que pessoas que comem salada antes do prato principal consomem em média 200 a 300 calorias a menos na refeição total e nem sentem diferença na saciedade. É uma estratégia simples, mas extremamente eficaz. Para deixar a salada mais gostosa e saciedade ainda maior, tempere com um molho caseiro feito com azeite de oliva extra virgem, limão, vinagre de maçã, ervas frescas e um toque de mostarda. Esse tipo de molho é muito mais saudável que os molhos industrializados cheios de açúcar e conservantes, e as gorduras boas do azeite aumentam ainda mais a saciedade e ajudam na absorção de vitaminas importantes. Tem uma coisa que eu preciso te contar, que mudou completamente minha visão sobre fome e emagrecimento. Durante muitos anos eu acreditava que para emagrecer eu precisava passar fome, sofrer, me privar de tudo que eu gostava. E toda vez que eu tentava fazer dieta desse jeito, eu conseguia aguentar por alguns dias ou semanas, mas sempre chegava um momento em que eu não conseguia mais e comia tudo o que via pela frente, ganhando de volta todo o peso que tinha perdido e mais um pouco. Até que eu entendi uma verdade fundamental que mudou tudo. Seu corpo não foi feito para passar fome. Quando você passa fome de verdade, quando restringe demais as calorias, seu corpo entra em modo de sobrevivência, diminui o metabolismo, segura cada caloria com unhas e dentes e aumenta desesperadamente a produção de hormônios que causam fome. Por isso que as dietas muito restritivas nunca funcionam no longo prazo. O segredo não é comer menos, é comer melhor. É escolher alimentos que nutrem de verdade, que saciam, que regulam seus hormônios, que dão energia e saúde. Quando você faz essas escolhas certas, como tomar a bebida antes do almoço e seguir as estratégias que eu compartilhei, você naturalmente come menos porque seu corpo está satisfeito, não porque você está se forçando a passar fome. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu com uma pessoa que me acompanha e que me autorizou a compartilhar. Ela se chama Maria, tem 45 anos e passou a vida toda lutando contra o peso. Ela já tinha tentado todas as dietas da moda. Já tinha gasto fortunas com nutricionistas caros, já tinha tomado remédios para emagrecer e nada funcionava por mais do que algumas semanas. Ela estava desesperada, se sentindo um fracasso, achando que nunca ia conseguir controlar seu peso e sua saúde. Até que ela encontrou o nosso canal, assistiu aos vídeos e começou a aplicar as estratégias simples que ensinamos. Ela começou a tomar a bebida de vinagre com limão e canela antes do almoço todos os dias. Começou a comer mais devagar, começou a incluir mais vegetais e proteínas nas refeições. Em 3 meses, ela perdeu 14 quilos sem passar fome nenhuma, sem sofrer, comendo comida de verdade e se sentindo melhor do que nunca. Mas o mais importante não foi nem a perda de peso, foi a transformação mental e emocional que aconteceu. Ela me disse que pela primeira vez na vida, ela sente que tem controle sobre a comida, que não é mais a comida que controla ela. Ela não fica mais pensando em comida o tempo todo. Não tem mais aquelas crises de comer tudo que vê pela frente. Não sente mais culpa depois de comer. E isso não tem preço. Vou te dar mais algumas dicas práticas que fazem toda a diferença no dia a dia. Primeira dica: mantenha sempre água por perto e beba ao longo do dia todo. Muitas vezes o que parece ser fome, na verdade, é sede disfarçada. Nosso cérebro confunde os sinais e interpreta a desidratação como fome. Quando bater aquela vontade de comer entre as refeições, beba primeiro um copo grande de água e espere 15 minutos. Na maioria das vezes, a vontade de comer vai passar completamente. Segunda dica: durma bem.
A falta de sono adequado bagunça completamente os hormônios da fome e da saciedade, fazendo você sentir muito mais fome durante o dia e ter muito mais vontade de comer besteiras. Estudos mostram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm níveis muito mais altos de grelina, que é o hormônio da fome, e níveis mais baixos de leptina, que é o hormônio da saciedade. Tente dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite em um ambiente escuro e silencioso. Terceira dica: gerencie seu estresse. O estresse crônico aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e o cortisol estimula o apetite, principalmente por alimentos ricos em açúcar e gordura. Além disso, muitas pessoas comem emocionalmente quando estão estressadas, usando a comida como uma forma de lidar com as emoções difíceis. Encontre formas saudáveis de gerenciar o estresse, como meditação, exercícios físicos, passar tempo na natureza, conversar com amigos, praticar hobbies que você gosta. Quando você cuida da sua saúde mental e emocional, automaticamente fica muito mais fácil cuidar da sua saúde física. Quarta dica: movimente seu corpo regularmente. O exercício físico não serve só para queimar calorias. Ele também regula os hormônios do apetite, melhora a sensibilidade à insulina, reduz o estresse e aumenta o bem-estar geral. Você não precisa virar um atleta ou passar horas na academia. Simplesmente caminhar 30 minutos por dia já faz uma diferença enorme. Agora eu quero falar sobre algo muito importante que muitas pessoas esquecem. Os resultados não aparecem da noite para o dia. Vivemos em uma cultura que quer tudo imediato, que busca soluções mágicas e rápidas. Mas a verdade é que mudanças reais e duradouras levam tempo e consistência. Quando você começa a tomar essa bebida antes do almoço e implementa as outras estratégias que eu compartilhei, você vai sentir algumas diferenças já nos primeiros dias, como menos fome descontrolada e mais disposição. Mas as transformações mais profundas, como regulação completa dos hormônios, mudança no metabolismo, perda de peso significativa, essas coisas levam semanas e meses, e está tudo bem. O importante é que você está no caminho certo, está fazendo escolhas que estão levando você para onde você quer chegar. Cada dia que você toma essa bebida, cada refeição que você faz com consciência, cada noite que você dorme bem, tudo isso está construindo uma versão mais saudável de você mesmo. Então tenha paciência, seja gentil consigo mesmo, celebre cada pequena vitória. E antes de terminarmos, eu preciso fazer um agradecimento muito especial a você que assistiu até aqui. Sério mesmo. Obrigado por estar aqui, por confiar no nosso trabalho, por fazer parte dessa comunidade incrível que acredita que saúde verdadeira vem de escolhas naturais e conscientes. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdos novos, sempre com muito carinho e dedicação, pensando em como posso te ajudar a ter mais saúde e qualidade de vida. E eu quero muito ouvir você. Vai lá nos comentários e me conta a sua história. Você luta com fome descontrolada? Já tentou outras estratégias? Vai experimentar essa bebida? Tem algum tema específico sobre nutrição ou saúde que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos? Sua participação é muito importante porque é através de vocês que eu descubro o que realmente pode ajudar, que temas são mais necessários, que dúvidas precisam ser esclarecidas. Vamos construir essa jornada juntos, compartilhando experiências, aprendendo uns com os outros, nos apoiando. Prestem atenção, é importante que saibam. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Para diagnóstico e tratamento de qualquer problema de saúde, consulte um médico qualificado. E não saia do vídeo agora porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.